Vamos abrir nossas Bíblias, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 1. Paulo, chamado para ser um apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e Sóstenes, nosso irmão. A igreja de Deus que está em Corinto, para os que são santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, tanto deles como nosso. Graça seja convosco e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Pois em todas as coisas fostes enriquecidos por Ele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja divisões entre vós, antes sejais perfeitamente unidos em uma mesma mente, em um mesmo julgamento. Pois me tem sido declarado a respeito de vós, irmãos, pelos que são da casa de Cloé, que há contenda entre vós. Agora digo isso a cada um de vós que diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Versículo 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual, por parte de Deus, nos foi feito sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Graças ao Senhor. Vamos ter uma palavra de oração. Amado Pai, mais uma vez, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pelo dispensar do Teu Espírito Santo nos nossos corações, nós estamos aqui mais uma vez, debaixo do Teu nome, da autoridade do Teu nome. Por isso, Senhor, toma essa palavra esta manhã e faça com que essa palavra realmente encontre lugar no nosso coração. Porque é a palavra de Deus que é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, Senhor. Nós pedimos que o Senhor fale conosco mais uma vez. Por misericórdia, Senhor. Por misericórdia do Teu povo, por misericórdia do Teu nome. Nos ajude nesta manhã, Senhor. Guarda nosso coração, guarda nossa mente em Ti, Senhor, para que nós não possamos ficar dispersos, Senhor, mas que o Senhor venha pelo Teu Espírito Santo conduzir nossos corações e nossas mentes cativos a Cristo. Nós confiamos nossas vidas totalmente em Tuas mãos. Bendito Cordeiro de Deus. Graças ao Senhor. Queridos irmãos, gostaria de destacar aqui com os irmãos duas expressões nesses versículos que acabamos de ler, que vai ser aqui o norte, com a ajuda do Senhor, para nós, até onde o Senhor nos permitir, entrarmos nesse assunto aqui, desta carta de Paulo aos Coríntios. A expressão é, no versículo 2, a igreja de Deus. E no versículo 6, o testemunho de Cristo. Antes de nós falarmos propriamente
dessas duas palavras que são importantíssimas nesta carta de Paulo aos Coríntios, a Igreja de Deus e o testemunho de Cristo, é importante nós fazermos aqui uma cronologia da escrita, ou dos escritos de Paulo aos Coríntios. Porque, na verdade, Paulo escreveu 4 cartas aos Coríntios, a Igreja de Deus que está em Corinto, na verdade. Mas nós só temos essas duas, e uma parte delas está contida aqui em 2 aos Coríntios. Atos capítulo 18 vai nos relatar como que Paulo esteve ou chegou até Corinto. Por 18 meses, então Paulo esteve em Corinto, juntamente com Priscila e Áquila, que ele encontrou ali também. E Paulo fica um tempo, esses 18 meses, em Corinto. Tirando Éfeso, onde Paulo teve aproximadamente 3 anos, Corinto foi a cidade onde Paulo mais ficou e onde o Senhor avançou muito em sua obra no que concerne ali a grande região, principalmente da Acaia. E se nós formos olhar o contexto de Éfeso e olhar o contexto de Corinto, nós vamos ver que são muito parecidos. Por um lado, nós temos em Éfeso, ou o povo de Éfeso, era um povo que vivia para a idolatria, era um povo pagão. Tanto que o capítulo 19 de Atos vai nos dizer que após Paulo passar por Éfeso, muitos daquele povo queimaram livros na praça, livros de magia, livros de várias coisas, ou seja, era um povo pagão, entregue à idolatria. Como também era um povo que tinha a sua deusa, ali a deusa Diana, a deusa dos Efésios, não diferente também aqui na carta, ou na cidade de Corinto. E por que nós fazemos essa citação de Éfeso? É para nós vermos que tanto em Éfeso quanto em Corinto, nós vamos ver como Deus e como a palavra de Deus entrou poderosamente nessas duas cidades e aonde a obra de Deus avançou na vida dessas pessoas. Por um lado, nós vamos ver que em Éfeso Deus salvou aquele povo de muitas coisas, mas sobretudo da idolatria pagã. E aqui em Corinto nós vamos ver que Deus salvou um povo imoral, um povo também que tinha grande imoralidade e também grande idolatria. Por isso que a primeira carta de Paulo, certamente, foi uma carta perdida, e isso ele vai citar ali no capítulo 5, verso 9 da primeira carta. A primeira carta que Paulo escreveu, então, foi uma carta perdida. Então, depois, Paulo recebe, conforme está no texto aí, alguns escravos que eram da casa de Cloé e trazem notícias, então, para Paulo do que estava acontecendo na igreja de Corinto. Então, Paulo escreve para essa igreja aqui de Corinto. E ele segue por mais algum tempo. Depois, os irmãos de Corinto escrevem para Paulo pedindo conselhos, e Paulo então escreve outra carta para os irmãos de Corinto. E até que então Paulo, por 3 vezes, ele visita a cidade de Corinto. E isso está relatado no final da carta, no final da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, Paulo vai falar que é pela 3ª vez eu vou até vocês. Então Paulo escreve 4 cartas. Das 4 cartas, 2 é que nós temos aqui, que o Senhor assim conservou. Bom, se assim o Senhor conservou, então é porque essas 2 cartas que estão aqui em nossas mãos, é aquilo que Deus deixou para o seu povo, para entender o porquê que Ele deixou escrita, como deixou escrita, através da vida do apóstolo Paulo. O interessante, irmãos, é que esta carta, ela é uma carta que reflete, sim, em muitos aspectos, a vida cristã. Como nós dissemos aqui, nós temos que enxergar o seguinte, que Paulo está escrevendo pelo Espírito, ou ele escreveu pelo Espírito, a Igreja de Deus. Ele não escreveu para uma cidade apenas, mas ele escreveu a Igreja de Deus que está em Corinto, e também a todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Então essa carta, claro que foi deixada
para o povo de Deus, que chama-se pelo seu nome. Como dissemos, Corinto era a capital da Acaia. E em Corinto havia 2 grandes portos. Por isso que a cidade, ela era conhecida, por um lado, pela sua riqueza e por um lado, pela sua perversidade. Riqueza e perversidade. Conhecida como a fogueira das vaidades do Império Romano. Corinto era considerada, hoje, nos dias atuais, como uma Londres ou Paris. Então, Corinto era muito rica, mas também uma cidade cheia de depravação. Uma cidade totalmente imoral. Penso que os irmãos já ouviram falar que havia na cidade de Corinto o templo da deusa Afrodite. E nesse templo havia 1000 prostitutas cultuais. E essas prostitutas então saíam ao fim da tarde, possivelmente ali no começo da noite, e saíam para a cidade de Corinto para se prostituírem com aqueles homens ou aqueles moradores ou com aqueles viajantes que passavam naqueles portos ou na cidade de Corinto. Por isso que a cidade era conhecida como uma cidade totalmente impura. Os gregos usavam o termo corintiar, que significa a mesma coisa que praticar fornicação. Alguns estudiosos vão dizer que nunca se houve uma cidade tal qual quanto Corinto no que concerne às suas impurezas e à sua perversidade. Tanto que a palavra impureza, chamada porneia no grego, é uma palavra muito utilizada na primeira carta aos Coríntios. E Paulo enfatiza muito isso. Ele dá grande ênfase sobre essa questão da impureza no capítulo 5, quando ele vai tratar sobre aquela questão daquele jovem com aquela senhora, e também vai tratar no capítulo 6 e também no capítulo 7. Essa palavra porneia, impureza, fornicação, muito importante, porque Paulo está usando o contexto daquela cidade para mostrar a eles. Muito provavelmente, quando Paulo escreve aos Romanos, ele estava em Corinto, na sua terceira viagem, muito provavelmente, o capítulo 1 de Romanos, do verso 18 ao verso 32, Paulo escreve aos Romanos olhando para aquela situação de Corinto. Por isso que ali em Romanos, no capítulo 1, ele vai usar 3 vezes a expressão Deus os entregou. Deus os entregou. Deus entregou a mente reprovável. Deus entregou as suas próprias paixões do coração. Porque era isso que aquele povo fazia naquela cidade de Corinto. Vivia conforme vinha ao seu coração. Uma vida impura. E o interessante é que onde há assim grande riqueza, o risco de haver devassidão e perversidade é muito grande. Porque Corinto também se caracterizava por ser uma cidade tomada por bêbados. Que cenário, né? Que cenário! Mas é nesse cenário que o testemunho de Cristo foi visto entre eles. É nesse cenário em que a igreja de Deus, veja irmãos, não é a igreja de Corinto, é a igreja de Deus que está em Corinto. Então é nesse cenário que a igreja de Deus aprove a Deus ali estabelecer o seu testemunho, no meio de uma cidade perversa, cheia de idolatria, cheia de imoralidade, cheia de impureza, cheia de bêbados, de toda sorte, cheia de todas as práticas sexuais proibidas. Por isso que Paulo escreveu como escreveu em Romanos capítulo 1, mas é nesse cenário que Deus então, por sua misericórdia, por sua graça, resolve no seu coração santificar e tornar santos aqueles do qual ele então resolveu manifestar a sua graça. Não é demais lembrarmos que é nesse tipo de educação e ambiente que os primeiros convertidos estavam ali em Corinto, queridos irmãos. Uma cidade certamente muito civilizada, mas moralmente corrompida. Uma cidade civilizada, mas que tinha uma devassidão assustadora. Imagine isso. A civilização, ela tem o seu valor no que concerne a sua
implementação no mundo, mas também ela traz muitos problemas. Nós podemos falar, por exemplo, da civilização, apenas aqui para nós sabermos, a nível de Brasil, nós podemos olhar, por exemplo, na Amazônia, quando então o garimpo de Serra Pelada, por exemplo, quando foi então descoberto ouro naquele garimpo, junto com o ouro, que significa a riqueza, o que veio junto? Muitos problemas. Dentre eles, prostituição. Dentre eles, morte. Dentre eles, várias situações pecaminosas. Então, junto com a riqueza, junto com a civilização, há esses problemas que nós vemos aqui claramente na história da cidade de Corinto. Mas foi nessa cidade, no meio desse povo, um povo formado por judeus, por gregos. Foi nesse contexto que Deus salvou e santificou e tornou santos muitos daqueles. Talvez, irmãos, nenhum de nós aqui, e não conheço a história de nenhum dos irmãos aqui, de fato não conheço, mas talvez em algum momento nós tivemos uma história como o povo de Corinto. Em algum momento. Talvez outros não, mas não importa. O que importa é que Deus quis nos salvar também por sua graça. Talvez nós não vivêssemos ou nunca vivemos uma cidade tal qual quanto Corinto, mas isso não nos torna melhor ou pior do que os irmãos de Corinto. Nos torna tanto quanto iguais a eles. Porque é o que Paulo disse para esses irmãos que foram resgatados da corrupção. Paulo vai dizer aí no capítulo 6 da primeira carta, no versículo 11, ele vai dizer assim: e alguns de vós fostes. Nós vamos já ver esse texto, mas ele vai assim: alguns de vocês foram assim, mas vocês foram lavados, mas vocês foram santificados, mas vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Assim vocês foram. Vocês praticavam impurezas, vocês praticavam fornicações, vocês praticavam situações abomináveis, vocês eram bêbados, mas vocês não são mais. Agora o que vocês são? Vocês são santificados, vocês se tornaram santos em Cristo Jesus. Deus fez vocês santos, mesmo que vocês viveram como viveram. Abra por favor aí no capítulo 6, olha como que eles eram. Olha aí no capítulo 6, versículo 9, veja, irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Não é para nós enganarmos, irmãos. Nem os fornicadores. Aqui está a palavra porneia aí. Nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os abusadores de si mesmos com os do sexo masculino, nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os extorquidores herdarão o reino de Deus. Mas o versículo 11 ele vai dizer: e é o que alguns de vocês foram. E é o que alguns de vocês foram. Vocês foram assim. Mas agora, o que aconteceu com vocês? Vocês foram lavados. Lavados. Vocês foram santificados. Vocês foram justificados. Em no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Vocês foram, mas agora vocês não são mais. Não são mais. Agora vocês são santos. Vocês foram colocados posicionalmente santos. Por isso que ele começa essa primeira carta, aqui no capítulo 1, ele começa assim: aos chamados para serem santos. Não aos chamados sem pecados, não é isso. Mas aos que foram chamados para serem santos. E essa é a nossa condição também, amados irmãos. Essa é a nossa condição. Nós também fomos chamados para sermos santos. Nós também fomos chamados para sermos santificados.
Não é o que o versículo 30 do capítulo 1 diz, mas vós sois dele. Então essa é a nossa condição agora. Nós somos dele. O qual, da parte de Deus, nos foi feito sabedoria, justiça e redenção. Talvez nós não éramos alguém desse versículo 9 e 10 do capítulo 6. Talvez não, mas isso não quer dizer que não precisávamos de salvação. Pelo contrário, nós precisávamos. Então essa era a condição degradante, amados irmãos, que a igreja de Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto foi salva. Esse era o povo que foi salvo. Esse era o povo que Deus quis revelar Cristo para eles. Essa era a condição. Por isso que o Senhor colocou como colocou a palavra para nós, para que nós pudéssemos não apenas ler, mas aprendermos lições importantes e princípios para a nossa vida. Não apenas para nós lermos por ler a palavra de Deus, mas existem lições importantes para nós. Porque, irmãos, há falhas que nós devemos evitar. Há problemas que nós devemos saber como resolver. Mas também há caminhos que nós devemos saber como seguir. E essa carta aos Coríntios é uma carta que nos mostra tudo isso. E não está apenas contém fatos históricos. A história faz parte, sim. É importante sabermos a história. Mas muito mais do que sabermos a história, no que concerne a conhecermos o contexto da salvação desse povo de Corinto, é nós vivermos aquilo que está na palavra de Deus, de forma individual e de forma corporativa. No que concerne a nós absorvermos essa parte de forma individual e de forma corporativa. Então, de forma individual, nós podemos dizer, nós fomos declarados santos. Somos santos. Somos, sim, santos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Deus nos predestinou para sermos santos em Cristo Jesus. Deus nos chamou assim. Aprove Ele fazer isso em nós. Por isso que, agora, dando um passo aqui nessa introdução, nós vamos observar que os 4 primeiros capítulos da carta aos Coríntios vai tratar de uma forma bem clara sobre a questão da divisão, do sectarismo, da facção que existia na igreja de Corinto. Claro, irmãos, porque nós não podemos esquecer que, ainda que eles foram salvos, a lição na nossa caminhada, a gente não aprende da noite para o dia. Não adianta acharmos que ao sermos salvos, tudo então acontece como se fosse um passe de mágica. Não, muitos deles ainda tiveram possivelmente problemas ainda em todas essas áreas que nós acabamos de ler ali no capítulo 6. Muito provavelmente. Recaídas. A questão é, quando nós temos uma recaída em um pecado na nossa vida, o que nós fazemos? Nós vamos correr ou nós vamos para os pés do Senhor? O que nós devemos fazer quando nós temos uma recaída em algum pecado específico? Aquele pecado que você sabe que é uma luta diária. Porque certamente todos nós aqui temos algum pecado que tem uma luta diária. E você fala, meu Deus, de novo. Mas eu quero dizer para você, irmão, que o que Paulo está dizendo aqui é que fomos chamados para sermos santificados em Cristo Jesus. E o que nós temos que fazer então? Olhar para Cristo e dizer assim, realmente, Senhor, na minha carne não habita bem nenhum. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Mas aí o versículo vai continuar dizendo, no próximo, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque por nós mesmos, por esse homem miserável que nós somos, nós não estaríamos mais na condição que nós estamos como cristãos, se não fosse a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, graças ao Senhor
Por causa de Jesus Cristo. Porque em Cristo Jesus nós somos feitos justiça. Em Cristo Jesus nós somos feitos santificação. Então nós não devemos, irmãos, ao recairmos num pecado específico ou qualquer outro pecado, olhar para dentro de nós e dizer assim, mas eu caí de novo. Realmente não consigo. De fato, irmão, você não vai conseguir. Porque a carne, ela vai levar você sempre para pecar. Mas sabe o que Romanos 6 vai dizer? Romanos 6 vai dizer, sabendo. O que é para nós sabermos? Sabendo que foi crucificado com Ele, o nosso velho homem, para que não mais sirvamos ao pecado como escravos, mas sirvamos a Deus. Essa é a nossa condição agora. Não mais escravos do pecado. Agora nós somos sim servos de Deus. Então nós podemos viver essa vida de santificação, essa vida santa do qual Paulo falou aqui aos Coríntios. Vocês são santos. Acontece que a gente vai vendo as nossas atitudes assim, mas como que eu posso ser santo? Olha o que eu estou fazendo. Mas é o que a palavra diz. Se nós fomos santificados, agora há um processo de santificação. E se você olhar no versículo 30 do capítulo 8 de Romanos, você vai ver que não tem a palavra santificação ali. Porque a santificação, ela é um processo durante a nossa jornada cristã. Nós somos justificados, nós somos glorificados, mas entre a justificação e a glorificação, do qual nós seremos, sim, glorificados, tem um processo aqui. Santificação. Santificação. Então, por isso que agora nós fomos declarados santos, porque nós estamos num processo de santificação. Então, por isso nós temos que olhar para o Senhor. Então, graças ao Senhor. Então, nós vamos ver nesses 4 capítulos essa questão da divisão e também um pouco mais específico sobre essas lutas desses irmãos. Porque, irmãos, eram judeus e eram gregos. Eram escravos. Tinha muitos ricos. Eles tinham problema na partir do pão. E lá também aparece a palavra divisão. Ou menosprezais, ou desprezais a igreja de Deus. E por isso eu não vos louvo. Porque eu sei que entre vós há divisões. Irmãos, é a igreja de Deus. E a igreja de Deus tem problema? Claro que tem. Então aqui tinha um povo judeu, aqui tinha um povo grego. Por isso que Paulo, aqui no capítulo 1, no versículo 25 e 26, ele vai mostrar quem foram aqueles que foram chamados. Vejam vocês foram chamados, aqueles que não foram muito chamados, aqueles que são sábios segundo a carne, mas foram chamados nem os muito poderosos. Aí Paulo vai colocar 3 escolhas de Deus aqui. Olha como Deus escolheu aqui. Deus escolheu as coisas loucas. Deus escolheu as coisas fracas. Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis, as que nada são, para aniquilar as coisas que são. Com qual objetivo? O objetivo é o que o versículo 29 vai dizer. Para quê? Por que Deus escolheu as coisas vis, as coisas fracas? Porque lá em Corinto tinha os poderosos. Lá em Corinto tinha os gregos, a nata da sabedoria. Lá tinha os judeus, toda a lei. Mas lá também tinha os escravos. Lá também tinha os fornicadores. Lá tinha os bêbados. Lá tinha as prostitutas. Lá tinha os miseráveis. E foram com esses, que a igreja de Deus começou em Corinto. Foram com os desprezíveis, foram aqueles que são vis, foram com aqueles que são fracos, foram com esses. Porque essa é a igreja de Deus. A igreja de Deus não são para aqueles que são orgulhosos, que são cheios de alto de si. A igreja de Deus é formada por aqueles que se consideram miseráveis, vis, pecadores, que entendam que necessitam de um Salvador. Por isso que ela fala assim, para que aquele que se glorie-se no Senhor. E não se glorie em homens. O problema da igreja de Corinto também. Se gloriar em homens. E aí Paulo vai dizer no capítulo 2 dessa mesma carta, ele fala assim, irmãos,
quando eu fui entre vocês, anunciando o testemunho de Deus, eu não fiz com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Eu não usei palavras persuasivas para convencer vocês, porque eu nada propus saber entre vocês, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Esse é o assunto que eu levei entre vocês. E Paulo já tinha dito para eles, no capítulo 1, versículo 6, que o testemunho de Cristo já tinha sido confirmado entre eles. E ele vai falar que eu tive entre vocês com fraqueza, com temor e grande tremor. E eu estive entre vocês e a minha palavra, a minha pregação não foram palavras persuasivas de homens. Irmãos, por que Paulo falou isso? Porque no versículo 5 ele vai dizer, para que a fé de vocês, e aqui que está o grande problema, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. E esse é o grande problema de muitos cristãos. Colocam a sua confiança, o seu braço forte, na sabedoria dos homens. Mas o versículo 30 está dizendo para nós que Cristo é a nossa sabedoria. Cristo é o poder de Deus. Então em quem que nós devemos colocar a nossa confiança? Em Cristo Jesus. Porque certamente aqui em Corinto haviam homens que devem ter decepcionado esses irmãos aqui. Sim, irmãos. Por isso que nós temos que ter muito cuidado para não sermos, e Paulo vai falar aqui em Corinto também, se não falha a memória, no capítulo 9, ele vai falar assim que eu fiz tudo como fiz, para não servir de motivo de escândalo, para nem judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Que peso, irmãos! Não sermos motivo de escândalo para a igreja de Deus. Não é a igreja do irmão A, do irmão B, do irmão C. É a igreja de Deus. Outra expressão que também Paulo usa desta maneira aqui na carta aos Coríntios. Porque Paulo está enfatizando que a igreja é de Deus. Então, eu estive entre vocês, falando como estive falando, através do poder de Deus, e não em sabedoria humana. Não em sabedoria humana. Que a nossa fé e a nossa confiança não esteja em nenhum homem. Por mais querido, por mais, digamos, conhecimento, e Paulo também fala aqui no capítulo 8 que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica, e é isso que vale. Não basta termos conhecimento, não adiantamos ser uma biblioteca ambulante se nós não temos amor, porque o que edifica é o amor. A igreja de Deus é edificada em amor. No capítulo 14, Paulo vai falar assim, tudo seja feito para a edificação, porque esse é o propósito, edificação. Então, dando um passo a mais aqui, que o tempo está correndo. Voltando aqui para o capítulo 1, olha o versículo 2, aqui nós vamos olhar uns pontos importantes aqui. Então ele diz a igreja de Deus, essa expressão muito importante, porque essa é a verdade, irmãos. Sendo repetitivo, mas nós temos que gravar isso na nossa mente. A igreja de Deus. Se a igreja, conforme os irmãos vão se lembrar em Atos, quando Pedro faz aquele discurso ali, e aqueles homens, os sacerdotes principalmente, eles vão mandar prender Pedro e levá-los até eles. Então eles chegam lá, o texto vai dizer assim, e aí Gamaliel diz àqueles homens. É muito importante sabermos, irmãos.
Gamaliel vai dizer assim, eu gostaria só de enfatizar essa expressão da igreja de Deus e onde nós queremos colocar esse contexto aqui. Gamaliel fala assim para aqueles homens, para aquele conselho, que para eles ter cautela quanto aqueles homens, ao que eles iam fazer com Pedro, com João. Por que eles para ter cautela? Porque antes deles se levantou um tal de Teudas, e com Teudas, um número de 400 homens se juntou a Teudas. Mas o que aconteceu? Foram dispersos e não se deram em nada. Aí Gamaliel então vai falar assim, irmãos, abstenham-se desses homens, deixe-os ir. Por quê? Porque se esta, veja bem a expressão que ele fala no capítulo 4, verso 38 de Atos. Porque se esta obra, veja bem, irmãos, se esta obra for de homens, vai acabar em nada. E aqui eu quero fazer um link com a questão igreja de Deus com obras de homem. Irmãos, era Corinto, uma cidade perversa, devassa, cheia de pecados, mas é a igreja de Deus, não era obra de homens. Porque quando a igreja é de Deus, pode se levantar o que tem que se levantar. Porque ficarão ali mesmo, na igreja de Deus, aqueles do qual realmente tem o testemunho de Deus confirmado entre eles. O que não são de Deus, os que estão procurando obras de homens, não vão permanecer, porque não tem nada para oferecer a eles. Porque na igreja de Deus, o que nós oferecemos na igreja de Deus? Nós oferecemos o próprio Deus, que é tudo o que nós temos para oferecer. Nós não temos que oferecer mais nada além disso. Então, se a obra é de homens, ela vai dar em nada. Mas se é de Deus, ele vai falar no versículo 39, se é de Deus, não porei destruí-los. Não porei destruí-los para que não sejais achados lutando contra Deus. Então, um detalhe aqui. Tomemos cuidado. Todas as vezes que nós formos falar da igreja de Deus, muito cuidado, irmãos. Quando nós tocamos a igreja de Deus, não estou falando tocar homens, mas estou falando tocar a igreja de Deus representada por aqueles que Deus assim estabeleceu. Muito cuidado, para que nós não estejamos lutando contra Deus. E essa é a diferença. Há uma diferença entre a obra do homem e a igreja de Deus. A obra do homem vai acabar. Se for do homem, vai acabar. Mas se for de Deus, ela vai permanecer. Pode ser que esteja apenas uma fagulhinha, um candelabro bem fraquinho, mas é a igreja. E o único que tem o poder de tirar o candelabro, que fala do testemunho, é o próprio Senhor. Como ele disse, salvo engano, para a igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse, eu vou remover do meio de vocês o meu candelabro, ou seja, o meu testemunho, porque a igreja é de Deus, irmãos. Então nós temos que tomar muito cuidado, quando nós falamos da igreja de Deus. Se for obra do homem, aí não tem problema, porque vai se acabar. Mas se for de Deus, é o que Gamaliel falou para aqueles homens, para aquele conselho, cuidado, para que vocês não estejam lutando contra o braço de Deus, porque foi Deus que estabeleceu assim. Então, esse versículo 2 aí do capítulo 1 diz assim, a igreja de Deus está em Corinto, para os que são santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Outra palavra importante nesse capítulo 1, chamados, ela se repete mais de 4 vezes aí. Chamados para ser santos. O que é ser chamado? Chamado é colocar ao lado. Isso é chamado kalel, colocar ao lado. Chamados para ser santos, com todos o que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Então essa carta foi uma carta escrita para nós também, porque nós invocamos o nome do Senhor. Então nós também fomos chamados para sermos santificados em Cristo Jesus, e nós somos chamados para sermos santos em Cristo Jesus. Mas nós não vamos parar de pecar? Claro que nós cometemos pecado ainda. Só que a questão é, nós cometemos pecado dolosamente, querendo cometer esse pecado, ou nós cometemos pecado dizendo, pequei de novo. Senhor, me perdoe. E vamos seguir. Há uma versão desse versículo que eu gostaria de citar aqui para os irmãos, uma versão de uma outra tradução.
Olha só o que diz: a Assembleia de Deus que está em Corinto, aqueles que foram separados, porque santificados significa separados, separados para a adoração e serviço a Deus. Está vendo porque nós somos santificados? Está vendo porque nós somos separados? Com qual propósito? Adoração, serviço a Deus. Então, aqueles que foram separados para adoração e serviço a Deus. Este ato de separação, tendo sido realizado por serem colocados em Cristo Jesus. E, portanto, estarem em união vital com Ele. Consagrados. Veja o motivo aqui de nós sermos santos. Santos significa consagrados. Por isso que todo dia nós temos que consagrar nossa vida ao Senhor. O que é consagrar nossa vida ao Senhor? É fazer um ritual lá no nosso quarto? Ó Senhor, eu vim aqui consagrar minha vida ao Senhor. Não, irmãos. Não é fazer um ritual no quarto e sair para a rua e fazer tudo ao contrário daquilo que nós ouvimos e falamos. Mas é consagrar onde nós estivermos. Nós somos um povo consagrado. Isso é santo. Santo é ser separado. Separado para oferecer um serviço e uma adoração a Deus. Então, por isso, todos os dias nós devemos consagrar nossa vida a Deus. Aonde nós formos, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, em qualquer coisa nós vamos fazer, no nosso falar, no nosso ouvir, no nosso dizer. Paulo usa a expressão 3 vezes aqui nessa carta: todas as coisas me são lícitas. Mas ele vai colocar 3 coisas que nós não vamos falar aqui para não tomarmos tempo. Mas é lícito. Isso é lícito, mas você tem que fazer. Convém? Edifica? Essa é a pergunta. Não é porque é lícito. A pergunta é: convém? Edifica? Te domina? Essa é a questão, irmãos. Essa é a questão. Não é se é lícito ou não é ilícito. Convém? Edifica? Domina? Porque nós somos separados. Nós somos um povo separado, irmão. Nós somos um povo santo, declarado santo, santificados em Cristo Jesus. E o testemunho de Deus foi confirmado em nós. Ou não? Ou nós estamos aqui reunidos debaixo de homens, debaixo de sabedoria humana? Certamente que não. Certamente que não. Porque se assim fosse, essa obra já tinha se dissipado há muito tempo. Já tinha se acabado. Mas porque é o testemunho de Deus e a igreja de Deus, então a obra dele permanece. Porque é dele, não é minha e não é de nenhum irmão aqui, é do Senhor. Então ele está falando aqui, consagrados. Esta consagração tem sido por nomeação e por convocação divina. Nomeação e convocação divina. Com todos aqueles que estão invocando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo em todo o lugar, Senhor seu e nosso. Então, sim, esse versículo se encaixa sim em nossas vidas. Claro que se encaixa. Por isso que é importante observarmos que esses membros dessa igreja, eles viviam diariamente, e é o nosso contexto também de mundo. Cada vez mais nós estamos vendo o que nesse mundo? Que o mundo cada vez mais tem se tornado impuro. Cada vez mais tem se dado a iniquidade. Não precisamos avançar muito dentro desse assunto, mas está aí para nós vermos, ouvirmos. É só nós olharmos o passo que esse mundo está dando cada vez mais para a perversidade, para a impureza e para a iniquidade. Então, esses irmãos viviam diariamente nas ruas dessa cidade perversa. Esses irmãos, eles viviam no meio de negociantes astutos. Esses irmãos viviam vendo e ouvindo coisas para mortificar as suas vidas espirituais, ou não? Claro que viviam. Eles viviam vendo e ouvindo palavras para destruir a sua vida espiritual. Não é o que nós vemos nesse contexto de mundo também? Nos está recheado de coisas todos os dias para nos tirar da nossa vida cristã espiritual, para nos fazer desanimar da vida cristã. Sim, claro que está aí. E não precisamos ir muito longe.
A vida secular deles continuava normalmente, irmãos. Eles foram salvos dentro desse contexto, mas ali estava ainda aquele templo da deusa Afrodite. Ali estavam aqueles homens perversos, aqueles bêbados. Quantos de nós aqui não somos assediados, muitas vezes, no nosso ambiente que transitamos, de trabalho, de família? Claro, irmãos. Quantos de nós somos assediados? Muitas vezes nas nossas famílias que ainda não tem, talvez, algum membro que não é convertido e ele gosta de assistir certos programas que são totalmente iníquos. Gosta de fazer práticas totalmente iníquas. Às vezes a gente pensa assim que nós estamos no mundo, mas muitas vezes o mundo está na nossa casa, porque nós temos que conviver com algumas coisas, que vai de confronto com aquilo que o Senhor está dizendo aos que são chamados para serem consagrados. Ou não? Claro que vivemos assim, irmãos. Mas a questão é, a quem nós pertencemos? Qual é o testemunho que vai prevalecer? Ah, mas eu tenho que fazer porque é da minha família. Mas o que o Senhor Jesus disse para aquele povo que chegou? Senhor, tua família está aí. O que ele chegou e disse? Ele olhou e falou, não, eis aqui a minha família. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. Quem é a minha família? A minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Eis aqui a minha família. Não estou dizendo que nós devemos destratar, deixar, não amar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de pecado. Eu estou falando da gente entrar numa rota de pecado que aquela família está indo. Não tenho que praticar isso porque senão eu vou ficar mal com a minha família. Sede santos, porque eu sou santo. Sede santo em todo o vosso procedimento, porque eu sou santo. A minha família é aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Está vendo, irmãos, como não dá para nós particularizarmos ou partirmos a vida cristã? Nós somos cristãos apenas aqui, claro. Nós estamos entre irmãos, é muito bom. Certamente nenhum de nós aqui vai ficar chamando o outro para práticas pecaminosas. Certamente que não. Mas o problema não é aqui. O problema é quando nós saímos dali. Esse é o problema. É onde nós andamos. Com quem nós andamos? Edifica? Edifica? Convém? Domina? É isso que nós precisamos pensar. Porque nós somos chamados, consagrados para oferecer um serviço de adoração e de testemunho ao Senhor. Então aqui, esses irmãos estavam vivendo no meio dessas impurezas, dessas bebedices, desses egoísmos. Era nesse contexto, amados irmãos, que esses irmãos estavam vivendo. Voltando aqui para o versículo. Vou voltar aqui rapidamente. Então, versículo 2, acabamos de ler. Então, o versículo 3, ele vai falar: graça seja convosco e paz da parte de Deus, nosso Pai Jesus Cristo. Aí ele vai falar no versículo 4: eu sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus. A mesma coisa aconteceu com nós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. E Cristo Jesus, essa expressão, Jesus Cristo, na verdade, ou Cristo Jesus, ela aparece mais de 10 vezes aí, nos primeiros 10 versículos desse capítulo 1. Sabe por quê, irmãos? Porque uma carta difícil, uma igreja que tinha que enfrentar uma situação difícil, com tantos problemas, e grandes problemas de ordem pessoal, porque envolvia, e aí Paulo vai colocar também no capítulo 6, não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito Santo? De ordem pessoal. Ele vai falar no capítulo 7 que nós devemos santificar tanto a carne como o espírito. Então, para nós combatermos isso, uma situação difícil, o que nós temos que utilizar?
técnicas, jeitos humanos? Não. Nós temos que usar e nos apoderar, nos apossar da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, da graça que está nele. Paulo também vai falar que ele trabalhou mais do que todos os apóstolos. Não ele, mas a graça de Deus que está em mim. E é assim que nós conseguimos vencer. Irmãos, sabe, às vezes nós queremos solucionar problemas difíceis na vida da igreja através de leis, através de normas, de regulamentos, através da justiça humana. Queremos resolver os problemas da igreja assim. Claro que há certas situações que se encaixam certas situações das leis, de regulamentos, mas via de regra, as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Por isso no capítulo 2 vai dizer que nós recebemos o Espírito de Deus, para sabermos o que nos foi dado por Ele gratuitamente, porque Deus revelou todas as suas coisas pelo seu Espírito. Então como que nós queremos resolver os problemas da igreja baseada no espírito humano, do homem natural? Não vai dar certo. Não vai dar certo, irmãos, porque as coisas de Deus não são tratadas assim. As coisas de Deus são tratadas no campo espiritual. Então, as pessoas recorrem, às vezes recorrem a assuntos pessoais. Mas eu acho que é assim, eu acho que se fosse eu, faria dessa forma. Se fosse eu, faria dessa forma. Mas não é se fosse eu. Qual é a mente? Aí Paulo vai falar também para eles, nós temos a mente de Cristo. E queremos resolver os problemas da igreja usando a nossa mente, mas a palavra fala que nós temos a mente de Cristo. Então quando nós temos um problema na igreja, qual é a mente que nós temos que buscar? A mente de Cristo. Para que possamos solucionar os problemas da vida da igreja. Irmãos, e para nós realmente solucionarmos os problemas da vida da igreja, nós não podemos apoiar em sabedoria humana. Nós temos que nos apoiar em Cristo à luz da sua cruz. Por isso que Paulo diz, eu não quis saber entre vocês outra coisa a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Porque Ele é o poder de Deus. Por que certas coisas na vida da igreja acontecem como acontecem? Por causa que querem resolver as coisas no mundo natural. Vamos escrever aqui um regulamento e se seguir esse regulamento, então vai dar tudo certo. Não vai. Sabe por quê? Porque quem escreveu o regulamento foi um homem. E ele vai colocar alguma coisinha ali para que ele possa se beneficiar. Mas o nosso manual de condução da vida da igreja se chama Palavra de Deus. Palavra de Deus. Lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus. Não há outra. Então, é justamente isso. Paulo buscava tudo, resolver tudo em Cristo Jesus. E assim nós devemos fazer como igreja de Deus. A palavra importante também aí, que nós já dissemos, mas apenas para enfatizarmos aqui, é que nós fomos chamados, consagrados ao Senhor. Conforme está dizendo aí, santificados, consagrado. O que é consagrado? Mais uma vez aqui, para enfatizar. Ser separado para Deus. Oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Porque nós somos consagrados, dedicados a Deus. É isso que Paulo estava dizendo, amados irmãos. E isso não quer dizer que ser consagrado, ser santo, significa uma classe especial de crentes, que estão num degrau acima do resto. Não, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver que, olha, como eu sou santo, eu fui consagrado, então eu estou acima dos irmãos de baixo, né? Dos laicos. Mas na igreja de Deus, não. Na igreja de Deus, todos nós fomos consagrados. Mas você então é um levita. Não, irmãos, todos nós somos levitas, que nós oferecemos a Deus sacrifícios de louvor. Todos nós somos levitas. Todos nós somos sacerdotes, conforme está escrito lá em Apocalipse capítulo 1.
Fomos colocados sacerdotes e reinos para governar e ministrar. O que acontece é que nós temos serviços diferentes. E serviços diferentes não nos faz maior ou melhor que qualquer outro irmão. Serviço diferente nos faz mais responsáveis diante de Deus. Um serviço na casa de Deus nos torna mais responsáveis ainda. Não pense que é privilégio sermos colocados numa posição na casa de Deus que não vai dar certos favores. Não. O serviço na casa de Deus nos dá mais responsabilidade. Compreendem sobre isso? Responsabilidade. Por um lado, um privilégio, sim, porque Deus nos chamou para isso, para fazermos parte desse serviço, mas por outro lado, é muita responsabilidade. Porque novamente, nós estamos tocando a igreja de Deus. Não é obra de homens. Não é obra de homens. Por isso que nós somos todos iguais diante do Senhor no que concerne a santidade, e também todos nós temos a mesma responsabilidade no que concerne a vida de santificação. Porque a nossa santificação, por um lado, ela é posicional. Por que é posicional? Porque nós somos justificados, pois diante de Deus temos paz com Deus. Então nós fomos sim santificados, nós somos posicionados nessa questão da santificação, mas por outro lado, é uma santificação experimental, ou pela experiência, que significa que ela é progressiva. A cada dia nós vamos nos tornando semelhantes a Cristo. E essa diferença não tem nada a ver com agora que eu sou santo, então eu vou ter que ficar no meu cantinho. Lá Deus me colocou agora no cantinho, no meu quarto, para que então agora eu sou santo. Não. Porque é no calor, é no fogo que a gente é provado. É no fogo. É no fogo da aflição. É no fogo do sofrimento. É no fogo da convivência com o mundo. É que nós somos provados. E no final sermos aprovados. É no fogo. Não pense que o cristão foi chamado para viver uma vida tranquila neste mundo. Não foi chamado. Sinto te dizer, mas se você acha que ser santo é ficar guardadinho lá como um monge tibetano, não é. Não é. Não é como tantos monges aí. Claro que a questão do monge, no que concerne algumas práticas, é importante, no que concerne, por exemplo, se retirar para a solitude, para manter ali, para a questão da prática de buscar a Deus, sim, mas no que concerne ao outro evento da vida deles, não. Porque à medida que eles acham que vão ficando mais separados, vão se tornando mais santos. Não. Nós, pelo contrário. À medida que Deus vai nos provando, então nós vamos nos tornando cada vez mais santos. Porque assim o nosso Senhor também foi aprovado. O Senhor foi aprovado enquanto esteve aqui, em todas as situações. Os evangelhos estão aí para mostrar isso para nós. Né? Então isso é ser santo, amados irmãos. A nossa santificação é uma progressão. Vamos para 1 Pedro. Eu vou encerrar aqui o primeiro tempo. Mas olha o que 1 Pedro vai nos dizer. Rapidamente aqui. Versículo 13. Portanto, cingindo os lombos de vossa mente, sede sóbrios. E esperai até o fim pela graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos moldando às concupiscências anteriores de vossa ignorância. Está vendo aí? Não se amolde a que nós éramos antes. Não se amolde mais às vontades anteriores. Porque se você agora é santo, de fato, você foi declarado santo, qual que é a sua conduta agora? É você continuar praticando o que você praticava antes? Pois que Paulo está falando como falou para os coríntios. Vocês foram assim. Vocês eram os fornicadores, vocês eram impuros, vocês praticavam certas coisas que nem convém a santos falar. Mas agora não. Agora vocês foram lavados. Agora vocês foram justificados. Então agora o que vocês têm que fazer? Outra expressão importante, irmãos, que Paulo, apenas rapidamente aqui, Paulo também fala na primeira carta aos Coríntios assim: quer comais, quer bebais, ou que façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
Vocês faziam isso, praticavam coisas terríveis. Mas e agora? Tudo que vocês façam agora, faça para a glória de Deus. Então ele está dizendo aqui, voltando para o texto, que vocês fazem na ignorância. Mas, importante expressão aqui, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais, veja, nós somos declarados santos com todos aqueles que invocam o nome do Senhor, conforme está no capítulo 1 de Coríntios. Se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, e Deus vai nos julgar pelas nossas obras. Mas ele está falando de salvação aqui? Não. Ele está falando do nosso caminho de santificação. Ele está falando do nosso proceder agora como cristãos. Como é que nós vivemos agora? Nós vivemos ainda nas práticas do nosso velho homem, ou nós vivemos agora segundo a graça de Deus em Cristo Jesus, santificados? Então nós vamos ser julgados, irmãos. Deus vai julgar nossas obras depois de sermos declarados santos em Cristo Jesus. Deus vai julgar. Então, ele vai, segundo a obra de cada um, andai durante o tempo da vossa peregrinação aqui em temor. Por quê? Porquanto vós sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, como prata, ouro, de vossa vã maneira de viver, a qual recebeste de vossos pais, dos nossos pais terrenos. Dos nossos pais, podemos colocar aqui segundo Adão, ou o próprio Adão, segundo nossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual foi verdadeiramente preordenado antes da fundação do mundo, porém manifestado nesses últimos tempos por vós. Como que nós não vamos viver agora uma vida santa? Como? Se o que nos tirou daquela condição miserável de vida devassa, mas eu não ia para bar, eu não ia para prostituição, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca passei ninguém para trás. Sim, mas você é um pecador tal qual quanto os coríntios. O problema é que às vezes o homem, e eu estou falando homem no sentido humano, coloca a sua moralidade muito acima de entender que é um pecador que necessita de Deus. E digo para os irmãos com toda certeza, baseado na palavra dele, nenhum homem moral, por mais que seja moral nesse mundo, é salvo se não crer no sangue precioso de Jesus Cristo nosso Senhor. E digo mais uma coisa para os irmãos: santos são aqueles que creram no Filho de Deus e foram chamados santos. Santos não são aqueles que nós vemos aí sendo declarados santos porque fez um milagre, porque isso, porque aquilo, e coloca para as pessoas se prostrarem. Esses não são santos, irmãos. Santos são esses aqui que Paulo falou e que Pedro falou. Sede santos, porque aquele que chamou vocês é santo também. Nós somos santos, irmãos. E não é nenhuma palavra de orgulho para nós, não. É porque a palavra diz, se nós cremos na palavra, então é verdade. Nós somos declarados santos, sim. Mas o que é ser santo? É ser chamado para ser separado. Santo é ser separado. Separado do quê? Separado desse mundo de perversidade, de pecado. Isso é ser santo. Não é para ser colocado num lugar para ser visto, olhado e adorado, admirado. Não. Isso não é ser santo. Não é ser santo. Ser santo é viver de acordo com aquele que nos chamou. Porque nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver por prata, ouro ou coisas corruptíveis. Mas nós fomos chamados para viver e salvos segundo o precioso. Veja essa palavra, irmão. Não perca de vista essa palavra, porque o que o Senhor nos permite na ceia dele é justamente isso.
É o precioso sangue dele que nos permitiu estar nele. E a mesa do Senhor fala disso, fala dele, fala do seu sangue, da sua obra, da sua pessoa. Isso é a mesa do Senhor. Então é um precioso sangue de um cordeiro sem defeito e sem mancha. E esse cordeiro nos declarou santo. Esse cordeiro nos chamou, ou seu Pai nos chamou através da sua vida, para que agora nós possamos viver essa vida santa. Esse é o nosso chamamento, irmãos. Esse é o nosso chamamento. Nós fomos chamados para uma comunidade que abrange todo o céu e toda a terra. Que o Senhor possa, então, completar esta palavra inicial aqui no nosso coração. Somos santificados em Cristo Jesus. Como nós devemos viver agora? Em santo procedimento. Sede santos, porque eu sou santo. E se nós invocamos aquele, como Pai, aquele que não faz acepção de pessoas, o que nos convida? Nos convida para nós vivermos uma vida de peregrinação. Outra palavra importante aqui. Nós não temos residência fixa aqui. Então, por isso, de novo, não é questão de ser lícito, é questão do nosso chamamento. Porque às vezes nós podemos estar vivendo uma coisa lícita, mas não tem nenhuma relação com o nosso chamamento de peregrinos e forasteiros que nós somos aqui. E isso atrapalha todo o nosso testemunho de cristão, de peregrinos e forasteiros. Então que o Senhor nos ajude. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, querido Pai, somos gratos nesta manhã mais uma vez pela Tua palavra. Que o Senhor nos continue na Sua graça, o poder do Teu Espírito para continuarmos ouvindo a Tua voz. Te pedimos, em nome de Jesus.